Olá, tudo bem? Prontos para um novo estudo? Assinale a única alternativa correta. A distância entre os pontos M e N é 2. Ora, vamos inicialmente recordar um modelo matemático que pode nos auxiliar nesta questão, que é a distância entre dois pontos, que é a raiz quadrada. Vamos chamar de x1 menos x0 ao quadrado, mais y1 menos y0 ao quadrado, as coordenadas dos pontos que foram destacados na questão. Vamos aqui destacar então o ponto M, que é 0 e menos 2, e também o ponto N, que é a raiz quadrada de 5 e menos 2. Vamos nominar esses pontos. O 0 nós vamos chamar de x0. O menos 2 vamos chamar de y0. A raiz quadrada de 5 vamos chamar de x1. E menos 2 vamos chamar de y1. E agora vamos substituir no nosso modelo matemático. A distância, então, entre esses dois pontos, M e N, poderá ser representada pela raiz quadrada de... Já vimos que é x1, ou raiz quadrada de 5, menos x0, que é 0, ao quadrado. Mais, nós temos também y1, que é menos 2, menos o y0, que também é menos 2. E toda a expressão ao quadrado. Agora é só simplificarmos o que for possível. A distância, então, será representada pela raiz quadrada de... Observe que nós temos raiz de 5 menos 0, que é a própria raiz de 5. Toda essa expressão está ao quadrado, então podemos simplificar direto a raiz quadrada com o número 2, ou com a potência 2, obtendo-se como consequência o número 5. Mas, veja também que nós temos menos com menos mais, menos 2 mais 2, 0 ao quadrado, que é 0. Portanto, aqui é 0. Logo, essa distância ela é raiz quadrada de 5. Obviamente, diferente de 2. Portanto, esta alternativa, a de letra A, é falsa. E podemos partir para a análise da letra B. Na letra B foi dito que um ponto P pertence ao eixo das abscissas. Bem, esse ponto P, se pertence ao eixo das abscissas, significa que o número x é um número desconhecido, mas o y nós já conhecemos, e ele vale 0. E é equidistante, ou seja, tem a mesma distância dos pontos A e B. As coordenadas desse ponto, aqui na questão, ele está tentando nos dizer que é 13 e 0. Então, nesse contexto, então, a distância entre o ponto P e A é a mesma distância entre o ponto P e B. O modelo matemático que vamos utilizar é o mesmo. O que faremos é apenas nominar novamente tais pontos. Faremos o seguinte, então. Nós vamos calcular a distância entre o ponto P e o ponto A. Vamos até aqui colocar o ponto A, que é menos 1 e 2. E vamos chamar aqui de x0 e y0. Nós temos o ponto P, que já destacamos, e temos o ponto B, que não será y1 e nem x1 e nem y1, uma vez que fazem parte do segundo cálculo. Vamos chamar esses pontos, então vamos escrevê-los primeiro, 1 e 4. Pode ser aqui de x2 e y2, sendo que o nosso x1 será o x e o y1 será o 0 do ponto P. Então, utilizando-se da programação que nós estabelecemos, ou seja, que as duas distâncias são iguais, vamos tentar montar a expressão. Então, já sabemos que é a raiz quadrada de x1 menos x0. Então, nós faremos lá x, que é nosso x1, menos x0, que é menos 1, ou seja, mais 1, ao quadrado, mais 0, que é o y1, menos 2 ao quadrado. E aí nós encerramos a primeira raiz, que vai ser igual à raiz quadrada no segundo membro, afinal de contas é a segunda distância. E nós vamos fazer então só uma pequena adaptação em nosso modelo. Nós faremos, ao invés de x1 menos x0, nós faremos x2 menos x1. Ou seja, faremos aqui, ou podemos fazer x1 menos x2. Não fará diferença para o resultado final dos nossos cálculos. Nós teremos então x menos 1, então x
menos 1, que é este ponto aqui, ó. Então x menos 1 ao quadrado, mais 0 menos o número 4, que é o segundo ponto, também ao quadrado. E aí nós encerramos a nossa segunda raiz quadrada, a nossa segunda distância. Se elevarmos os dois membros ao quadrado, haverá simplificação de raízes. E já podemos desenvolver, então, as expressões que estavam sob essas raízes. Vamos fazer aqui do ladinho. Então, nós temos x mais 1 ao quadrado, que vai recair em um produto notável. Vou deixar na descrição desse link, na descrição desse vídeo, dois links. Um que trata sobre geometria analítica, tem vários exercícios, várias questões sobre o tema. E outro que trata de produtos notáveis. Muito bem, então aplicando um produto notável aqui, x mais 1 ao quadrado, nós vamos ter o quadrado do primeiro número, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo número, mais o quadrado do segundo número, que é um mesmo, mais menos 2 ao quadrado é 4, que será igual a... Nós vamos ter também x menos 1, que é um outro produto notável, em que nós teremos o quadrado do primeiro número, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo número, mais o quadrado do segundo número. E mais aqui agora, menos 4 ao quadrado, 16. Ora, se nós observarmos, no primeiro e segundo membros nós temos x ao quadrado com os mesmos sinais. No momento que nós trocamos, entre aspas, de membro, estes 2x ao quadrado vão se anular. Vamos escrever 2x no primeiro membro, 4 e 1 positivo no segundo membro, e simplificar 1 com o 16. Fazendo isso, então, nós vamos ter 2x, que é o primeiro valor daqui, mais 2x, que é o segundo valor, que serão iguais a 16 mais 1, 17. 4 mais 1 é 5, trocando de membro, menos 5. Nós vamos ter 4x, então, que vai ser igual a 12. E, isolando esse x, nós vamos ter x, que vai ser igual a 12 sobre 4. Escrevemos este 4 dividindo o 12. Portanto, podemos dizer que x vale 3. Ora, então nós temos que este ponto P contém o x3 e o y0. Portanto, a alternativa correta é essa daqui. Mas nós vamos analisar as outras três para verificar o porquê elas não satisfazem a veracidade das afirmações. Letra C. A equação da reta definida pelos pontos A, menos 1 e 8, B, menos 5 e menos 1, é... E aí ele apresenta uma equação. De cara já dá para nós dizermos que ela não é verdadeira, porque aqui fala equação da reta. E nós vemos que aqui nós temos 9x², que nos remeteria à ideia de uma função quadrática, ou, nesse caso, de uma equação quadrática. Então, de cara ela já não é verdadeira. Mas nós podemos determinar a verdadeira equação da reta, apenas como prática. Afinal de contas, nós não estamos somente resolvendo exercícios, estamos praticando e estudando um pouquinho. Então, na letra C, nós podemos considerar que m é o coeficiente angular de uma reta, que pode ser representado por y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Lembrando também que temos que estabelecer quem é x1, quem é y1, quem é x0, quem é y0. Podemos dizer que aqui é o x0 com o y0, aqui x1 com o y1. E montando aqui a nossa expressão, nós vamos ter y1 menos 1 menos y0, que é 8. Nós temos x1, que é menos 5, e x0 menos 1. Em seguida, vamos ter menos 1 menos 8, menos 9, 5 menos com menos mais 1, menos 4. Portanto, podemos dizer que o coeficiente angular desta reta é 9/4. Temos um modelo matemático que diz que y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Este modelo é chamado de relação fundamental da reta, ou equação fundamental da reta. E agora, substituindo y menos y0, lembrando que pode ser quaisquer um dos pontos na substituição, vamos optar pelo que nós definimos inicialmente. y0 é 8, que é igual... O nosso m já calculado é 9/4. E x menos x0, x menos 1 ou x mais 1.
Na sequência, desenvolvendo um pouco a expressão, vamos ter y menos 8. Este 4 que está dividindo podemos passar multiplicando. Então, nós vamos ter y menos 8 que multiplica o 4, que vai ser igual a 9 que multiplica x e 9 que multiplica 1. Então, nós vamos ter aqui 9x mais 9. Então, na continuidade, nós vamos ter 4 vezes y, 4y, 4 vezes 8 menos 32, que serão iguais a 9x mais 9. Agora, se nós escrevermos 4y e 32 no segundo membros, sem prejuízo de sinais, nós vamos ter 9x mais 9 menos 4y mais 32, que serão iguais a 0. Reorganizando a expressão, teremos 9x menos 4y, 32 mais 9 mais 41, que serão iguais a 0. Portanto, a equação da reta, que deveria ter sido escrita ali, não contém o quadrado no x. Isso explica, mais uma vez, por que a questão é falsa. Bom, vamos continuar. Na letra D, a forma reduzida da equação da reta que passa pelo ponto P, 2 e 7, e P2, menos 1 e menos 5, é y igual a 7x ao quadrado. Ora, aqui também a questão é falsa, porque nós temos 7x quadrado. X quadrado aqui nos remete a uma função quadrática. Então, a justificativa da falsidade nesse contexto são duas. A primeira, evidentemente, por ela ser uma função do segundo grau, e aqui fala a equação da reta, que necessariamente será de primeiro grau. E segundo, porque se fizéssemos a demonstração, como fizemos na letra C, obteríamos a verdadeira equação da reta. Então, aqui é falso, não há nem a necessidade de prosseguirmos. E na letra E, para finalizar, aqui está sendo dita a equação da reta bissetriz dos quadrantes ímpares é. A dos quadrantes ímpares é aquela que passa no primeiro e no terceiro quadrantes, e é essa daqui. Para que isto aconteça, y tem que ser igual a x. Um exemplo, 1 tem que ser igual a 1. Aqui está sendo dito que y é igual a menos x. Essa daqui é dos quadrantes pares, portanto, também é falsa. Ok, galera? Então, com isto, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes e nos encontramos no próximo estudo. Até mais! Tchau!